Decidido estou de entregar ao Senhor minha vida e tudo que sou. Olá, estamos começando mais um vídeo e hoje estaremos estudando por que devo ser batizado. Vamos realizar uma oração, logo após a oração, vamos já iniciar o estudo de hoje. Querido Deus, amado Pai, Criador do céu e da terra, nós te suplicamos que o Senhor venha conduzir esse vídeo para que tudo que seja feito aqui, ó Pai, seja para a tua honra e para a tua glória. Que o Senhor venha abençoar também, ó Deus, as pessoas que irão assistir, para que essas pessoas possam entender o assunto e que elas possam firmar um desejo do seu coração e de servir em espírito e verdade. Fica conosco, no nome de Jesus. Amém. Por que devo ser batizado? É o tema de hoje. O Anderson vai ler aqui o tópico de estudo e logo após nós iremos às questões. Certo dia, Jesus deixou a oficina de carpintaria na vila de Nazaré e se dirigiu ao Rio Jordão, onde seu primo João Batista estava pregando ali. Pediu a João que o batizasse, porque assim, disse ele, convinha cumprir toda a justiça. O batismo é um aspecto da justiça do qual as pessoas podem participar. Uma vez que Cristo, que não conheceu o pecado, foi batizado, para cumprir toda a justiça, nós, como pecadores, devemos fazer o mesmo. O exemplo de Jesus e o ensino da Bíblia realçam a importância do batismo. Então, o exemplo de Jesus nos ensina que realmente devemos ter um encontro especial com Deus através do batismo. E no estudo de hoje, nós iremos ver na Bíblia as questões mais importantes sobre o batismo. A primeira pergunta, ela diz assim: quantas espécies de batismos são reconhecidas na Bíblia? Em Efésios 4, versículo 5, nós obtemos a resposta. Há um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Olha só, a Bíblia diz que há um só batismo, que há um só Senhor, há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. E o que isso significa? Significa que as pessoas devem ser batizadas em nome de Cristo, por Cristo. Porque essas pessoas vão crer que Cristo é o Salvador e vão se entregar a Cristo através do batismo. E o batismo é a confissão pública do ato de confissão que Cristo é o Senhor de nossas vidas neste momento. É verdade. E ao nos batizar, nós estamos declarando ao mundo que Cristo é o dono da nossa vida, que Cristo morreu na cruz do Calvário por cada um de nós. E nós estamos dizendo que nós somos pecadores e carecemos da graça de Cristo ao realizarmos o batismo, ao entrarmos nas águas batismais. Amém. Portanto, é por isso que só existe um batismo, e ele é Cristo Jesus. Qual o significado do batismo na Bíblia? Romanos 6, versículo 13 e 4, depois Colossenses 2, 12. Ou porventura, ignorais que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. E tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Veja que interessante. No batismo, ao ser batizado, primeiramente nós morremos para o pecado. E depois renascemos ou ressuscitamos para a vida. E naquele momento surge uma nova criatura. Por isso a importância do batismo. Ela é uma entrega definitiva nas mãos e nos princípios de Cristo.
Então você morre para o princípio desse mundo e você nasce para o princípio da vida, que é os princípios de Cristo, os seus ensinamentos, a sua maneira de conduzir a vida, no caso, quando nós permitimos que Jesus conduza a nossa vida. Então, o batismo serve para uma confissão pública, que estamos morrendo para esse mundo e ao mesmo tempo estamos nascendo para o Rei dos Céus. Vamos lá. É verdade. E uma das coisas interessantes que há nesse versículo é o seguinte, que ao nos batizarmos, todo o velho ser, a velha criatura que nós éramos, ao emergir nas águas e ser batizado, nós nos levantamos uma nova pessoa em uma só unidade em Cristo Jesus. E ele diz que ao nos batizarmos, o sangue de Cristo que ele derramou na cruz do Calvário nos lava, e eu e você nos tornamos uma nova pessoa, um novo ser. Amém? Amém. E o significado da palavra batismo significa mergulhar, emergir, afundar. Tipo, você está morrendo para os princípios desse mundo e ressuscitando ou nascendo para os princípios de Cristo. Terceira pergunta: de que forma Cristo foi batizado por João? Marcos 1, capítulo 1, versículo 9 e 10. Naqueles dias, veio Jesus de Nazaré da Galiléia e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo, ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo com pomba sobre ele. Então, Jesus Cristo, segundo o bíblico, foi batizado nas águas e foi por imersão. Jesus Cristo foi mergulhado, como falou aqui a explicação, foi afundado. Ele, mesmo sem ter pecado, ele veio e nos deixou exemplo. E da maneira como que Cristo foi batizado, devemos ser hoje conscientes, sabedores, conhecedores de que devemos sim morrer para esse mundo e renascer para o Espírito, para a vida que agrada a Deus. Então, esse a importância do batismo. Tem que ser algo que você queira, deseje, tenha em mente. Então, essa é a importância e esse foi o motivo que Jesus Cristo nos deixou esse exemplo. Ele não precisava ser batizado, mas mesmo assim, ele nos deixou o grande exemplo. A quarta pergunta é assim: que razão Jesus apresentou para ser batizado? E aí, qual foi a razão? Mateus capítulo 3, do versículo 13 ao versículo 15. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Veja que interessante. João questiona: por que você está vindo a mim? Porque eu é que devo ir a ti. E Jesus deixa por enquanto assim. Então Jesus nos mostrou e nos ensinou e nos deixou e nos deu o exemplo. Então, se Jesus nos deu o exemplo, devemos copiar o exemplo que Cristo nos deixou. E é por isso que nós estamos aqui, para viver uma vida, para agradar os princípios, de Deus. Nós temos que ser submissos a esse Deus maravilhoso através dos exemplos que Cristo nos deixou. Então, se você quer ser um seguidor de Cristo, você deve seguir, copiar o que Jesus fez. Entendeu? Nós devemos entregar a nossa vida, os nossos conceitos, nas mãos de Deus. Porque os conceitos de Deus nos levam para a vida. Os nossos conceitos, infelizmente, terminam nesse mundo. Vamos para a quinta pergunta. De acordo com Pedro, no dia de Pentecostes, de que maneira o povo deveria mostrar seu arrependimento? Olha só, interessante. Atos 2, 38. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, enchei-nos de alegria na tua presença.
Veja só que interessante. Então, baseado no que Pedro falou, ele nos deixa esse exemplo. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Olha só, devemos nos entregar a Cristo, e os passos para essa entrega começam através do arrependimento e da conversão. E esses dois processos devem passar pelo batismo, arrepender e converter-os, e sejam batizados. Então, veja a importância. Eu tenho que me arrepender, eu tenho que me converter, mas também eu tenho que ser batizado, para que eu tenha parte no reino dos céus, no mar. É verdade. E uma importância grande desses textos que foi lido é o seguinte, que Cristo disse para mim e para você: seja batizado da mesma forma que João me batizou. Aí Pedro chega para mim e para você, no seguinte versículo diz da mesma forma: ao se arrepender, batize-se, procure alguém, se batize, procure onde a verdade está e se batize, porque as pessoas que não se batizarem, essas não entrarão no reino dos céus. Amém? Amém. Seja a pergunta é assim: quão essencial é que a pessoa seja batizada nas águas? Porque é fundamental que a pessoa seja batizada. Vamos lá. João 3, 5 e depois Marcos 16, versículo 16. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê será condenado. Veja que interessante. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E Jesus nos deixou esse exemplo. Se fosse preciso que Jesus se batizasse quando fosse criança, ele tinha se batizado recém-nascido. Mas a Bíblia diz que ele se batizou com 30 anos de idade. Ele se batizou, não é que se você deve se batizar com 30 anos de idade. Existia uma cultura naquele tempo. Mas esse exemplo que Jesus Cristo deixou é que o batismo deve ser algo consciente. Você deve estar escolhendo viver aquela decisão. Não uma decisão dos meus pais, nem dos meus amigos, nem dos meus irmãos na igreja, mas uma decisão exclusiva minha. Eu tenho que ter esse entendimento e tomar essa decisão. E foi esse o exemplo que Cristo nos deixou. Quem crê e for batizado, a Bíblia diz: esse será salvo. Se você crê e se você for batizado, a palavra de Deus diz que você será salvo. Vamos lá. É verdade. E eu fico me perguntando: será que uma criança de 1 ano ela tem como entender alguma coisa? Ela tem como escolher alguma coisa? De maneira nenhuma. Por isso que Cristo nos deu esse exemplo. Porque ao eu tomar uma decisão, eu tenho que estar consciente do que eu vou fazer, daquela decisão que eu vou tomar. E uma criança de 1 ano e 2 anos, de meses, não tem como, não tem esse entendimento que o irmão aqui tem. E nós vemos aí que as denominações, a igreja em si, a igreja católica, ela tem esse ato de batizar crianças. Só que, biblicamente, isso é errado. E é verdade, porque a Bíblia diz que o batismo serve para a remissão do pecado. E eu pergunto a você: qual é o pecado que tem um recém-nascido? E Cristo não se batizou ainda criança. Ele tomou essa decisão com 30 anos de idade. Então, esse é o exemplo que Cristo nos deixou, de ter consciência da decisão que estamos tomando. Você deve pensar, deve escolher, e você deve entender porque existe o batismo. Certa pergunta:
o que Paulo foi orientado a fazer quando entendeu o plano da salvação. E aí? Atos 22, versículo 16. E agora? Por que demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Veja que um dos grandes homens da Bíblia, o apóstolo Paulo, recebeu a missão da salvação, a importância da missão da salvação. E ele recebeu um alerta que ele deveria ser o quê? Batizado. Então todos nós devemos ser batizados, porque o batismo é uma entrega aos princípios de Deus. Você está confessando diante de todos que você é submisso ao Deus Criador do céu e da terra. E o batismo representa isso. Marcos. É verdade, ele chega também para você. E agora? Como ele fez para Paulo. E agora? O que falta para você ser batizado? Levanta-te, procura um dos meus servos e vai, desce as águas baixas, porque eu estou ao teu encontro. E você precisa mostrar ao mundo que eu existo. Você precisa mostrar que você renasceu em mim, em uma nova criatura. Amém? Amém. A última pergunta é assim: quando devo tomar a decisão de entregar-me a Deus através do batismo? Quando eu tenho que tomar essa decisão? Hebreus 3, versículo 15 e 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 2. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi no dia da provocação. Porque ele diz, eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. E quando é o dia da salvação? O dia da salvação não foi ontem, porque ontem já passou. O dia da salvação não é amanhã, porque talvez para mim, e para você, e para todos nós, talvez não chegue amanhã. Então o dia da salvação é hoje, que você sentiu o desejo no seu coração de se batizar, de se entregar, de ser submisso a Deus. Faça isso. Não espere. Vá logo. Busque a Deus enquanto há tempo. Marcos. É verdade. Nós vemos relatos de pessoas que acharam que ainda não era a hora. E o fim dessas pessoas não foi bom. E Jesus, quando Jesus vem até a sua porta, até a porta do seu coração, porque ele sabe o que vai acontecer mais à frente. É porque ele sabe que lá no final tem um buraco e você vai cair lá. E Jesus disse que o tempo é hoje, como o irmão aqui diz, como a Bíblia diz. Não é amanhã, não é sábado, não é segunda, não é terça, é hoje. Por quê? Porque é o momento que Deus está dizendo a ti. O tempo da salvação é hoje. Em outras passagens, quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, ele disse: a salvação chegou à tua porta. E ele está dizendo a ti: a salvação chegou na tua casa, onde você está, no seu coração. Abra o seu coração para ele. Amém? Amém. Interessante é que tem pessoas que dizem: vou preparar. Você nunca irá se preparar. Nunca. Nós não temos condições nenhuma de nos preparar. Nós não temos essa condição. É Deus que nos transforma quando nós nos entregamos a Ele. Quando eu tiver melhor esse estado, nessa condição, eu vou me entregar. Então eu vou esperar um tempo, vou preparar. Irmãs, esse tempo, essa ideia não existe. A Bíblia diz: ouvir a voz, não endureça o vosso coração. É Deus quem prepara o coração do homem. Jamais o homem pode ficar livre por si só. É Deus que pega em sua mão, na mão do homem, e o conduz pelo caminho correto. Nona pergunta. Quer dizer, então, de meu passado?
O que dizer então do meu passado? Quando vivia em desobediência a Deus. Muitas pessoas podem pensar, e aí? Mas o meu passado era triste? Era complicado? E agora? O que fazer? Atos 17:30 nos diz. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Interessante que pessoas que se aproximam de mim falam assim, aquele fulano ou aquela fulana já aprontou muito, e agora quer ser santo, agora quer ser crente, ou evangélico, ou submisso a Deus, não importa a denominação da igreja. Mas a Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo em que nós éramos ignorantes. Então, se Deus nos perdoa pelos pecados que fizemos no passado, e quem é eu? E quem é você? Quem é o irmão Marcos? Quem somos nós para apontar o jeito dos outros? Lembra a história da mulher que estava para ser apedrejada? Jesus riscou no chão e disse: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Ninguém atirou, porque todos tinham pecado. Somente Jesus não tinha pecado e ele absorveu a mulher. O batismo, a decisão de se entregar a Cristo é isso. Jesus não vai olhar para o passado, pelos erros que fizemos, não. Deus nos perdoa, porque Deus é amor, Deus é misericordioso. E essa decisão está tocando no teu coração agora, para que você reflita nisso. Marcos. É verdade. E um dos pontos que eu achei mais interessante é o seguinte, porque Jesus diz: não importa quem você era, não importa o que você fez, eu não levo em conta o que você fez no passado. Hoje você sabe o que é certo e o que é errado, você sabe qual é o correto, e eu quero te salvar. Então abra a porta do seu coração, diga um sim para Ele. E o interessante é que no versículo ele diz o seguinte, que ao você se entregar a Ele, você entrando nas aulas batismais, você ressuscita em Espírito e em Cristo. Amém? Então, irmãos, Deus leva em conta o nosso passado. Ele apaga. A Bíblia diz que Ele pega os nossos pecados e joga nas profundezas do mar. Ou nas profundezas do mar. Ele esquece. Deus não é mesquinho como nós somos. Quando alguém nos fere, dizemos que perdoamos, mas no primeiro ato nós lembramos do erro que a pessoa cometeu para conosco. Deus não é assim. Deus é totalmente diferente do sentimento humano. Outra pergunta de hoje é assim, do estudo de hoje: o que acontecerá se entendermos ou atendermos a ordem de Jesus? E aí? Apocalipse 22:14. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhe assista o direito da árvore da vida e entre na cidade pelas portas. Em outras palavras, aqueles que disserem sim para Cristo ganharão a vida eterna, entrarão em um mundo novo que Deus mesmo, o Senhor, preparou para cada um, aqueles que o amam e que demonstraram nesse mundo o seu amor a Deus. O amor não está em palavras, mas está em atos. Deus está procurando pessoas que querem ser submissos a Ele, que tenham tempo para Deus. Hoje o homem não tem tempo para Deus. E o resultado nós estamos vendo aí. Hoje o homem não quer ser submisso aos conselhos, aos princípios de Deus. O resultado nós estamos vendo aí. Que eu e você possamos abrir o coração para Deus, porque os conselhos de Deus é para a eternidade. Mas que felizes, a Bíblia diz bem-aventurado, mas que felizes é você, sou eu, se entregar a Cristo, se emergir nas águas e disser sim para Ele, porque a coroa da vida eterna te espera. E Jesus disse: bem-aventurados sois, ou mais felizes. Por quê?
porque você vai herdar a salvação. A Bíblia diz que não adianta de nada eu ganhar todas as riquezas desse mundo e perder a minha salvação. E Jesus disse: olha, se tu crer e for batizado, tu serás salvo. E mais feliz será se tu emergir nas águas do batismo e proclamar ao mundo que você serve ao Deus vivo, serve a Cristo. Amém? Amém. O Anderson vai orar e nós iremos finalizar o estudo de hoje. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos porque, meu Deus, finalizamos mais um estudo. E te agradeço, meu Deus, porque esse estudo tocou aos nossos corações, no qual nós aprendemos que devemos ser batizados para entrarmos na cidade. Poderoso Deus, nos purifica com teu santo e poderoso sangue. O Senhor venha nos livrar. Venha ajudar, meu Pai, cada pessoa que assistir esse vídeo a tomar a sua decisão corretamente. Que cada um tome a sua decisão de acordo com o teu querer e a tua vontade. Nos ajuda, meu Deus, a vencer cada problema que surgir na sua vida, em nome de Jesus. Amém. Então nós estamos encerrando esse guia de estudo ouvindo a voz de Deus, mas em breve estaremos de volta com um novo guia de estudo. Eu espero você. Até lá. Fique com Deus. Você decidiu seguir outro caminho, fugiu dos braços do Senhor. Mas Cristo não te deixará sozinho a caminhar. Contigo estará sempre a trilhar. Haverá uma festa no céu quando você se entregar. Cristo vai te amparar quando você voltar. Então por que não se arrepender? Cristo hoje chama você. Erga tua voz em oração, só basta lhe pedir perdão. Esse é o nosso papel, pedir perdão. Olhamos para a lei e assumimos que não podemos sem ele. Olhamos para a lei e assumimos que precisamos dele. Chegam os momentos mais difíceis. Estava sem destino a vagar, mas ao clamar o nome do Salvador, pediu perdão naquela sincera oração. Cristo disse: vai, não te preocupas, a minha promessa aqui está. Os teus problemas sim eu resolvi, não há mais motivos pra chorar. Então agora vai, filho meu, a tua fé te curou, a tua fé te salvou, meu sangue te resgatou. Hoje é uma festa no céu, pois meu filho se entregou. O céu inteiro celebrou quando meu filho então voltou. Obrigado, Senhor, pois nunca me deixou, no Calvário me salvou. Então por que não se arrepender? Cristo hoje chama você. Erga tua voz em oração,
só basta lhe pedir perdão. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. A porta aberta está. Seja bem-vindo. O papai quer te abraçar. Não perca tempo, filho meu. Quero te levar pra um lar. Nunca vou te deixar. Sempre vou te amparar. O céu inteiro celebrou quando meu filho então Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Jesus. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. E até o próximo vídeo.